Fala, meus amigos, estamos aqui começando um vídeo especial aqui para o sábado, né? Eu não costumo fazer vídeos para o sábado, mas de vez em quando aparece um tema interessante ou então tempo, né? Porque eu tô com tempo, já que eu tô sendo perseguido por um bando de vermes aqui que estão, né, continuam sabotando a minha vida. Eu não posso sair na rua mais, que esses animais colocam gente para me coagir. Não posso ir à universidade fazer o doutorado que eles botam gente para me coagir lá dentro. Não posso ir à praia que eles botam gente para me coagir, né? Na praia é um negócio assim, né? É uma quadrilha de bandidos mesmo. E eu tô aturando esses vermes desgraçados me perturbando há 10 anos, né? E aí, enfim, como eu tô ficando mais em casa, né, do que na rua para poder evitar a confusão que eles querem que aconteça para botar a culpa em mim, porque são bandidos, né? Eu vou ficando em casa e vou fazendo aqui os meus vídeos, que é o que eu consigo fazer sem a poluição medíocre dessa gentinha pequena, tá? Então vamos lá, dito isso, aconteceu anteontem, né, um caso interessante aqui envolvendo um professor, né, chamado, se não me engano, José Geraldo de Souza, da UNB, né, da Universidade Nacional de Brasília, e ele foi convidado a participar da tal CPI do MST, que está rolando lá no Congresso, né? E aí é aquela história, quem instaurou essa CPI foram os deputados bolsominions, né, os bolsonaristas, que têm essa visão, né, preconceituosa, neoliberal e patética em relação ao movimento do Sem Terra, né? A gente escuta historicamente aí, né, o MST foi fundado em 84, quer dizer, e de lá para cá a gente tem, portanto, aí, quanto? 16 com 23, né, já dá aí 49 anos, né? Acho que é isso, 39. 39 anos, né? 39 anos de movimento, né, dos sem terra. E é uma questão que é a questão da terra, da habitação, de ter uma moradia, né? Eu sei bem do que eu estou falando, porque eu fiquei 2 anos na rua por culpa desses bandidos que continuam me perseguindo aqui agora. Então eu posso falar disso com uma certa propriedade, porque é uma experiência bem complicada, né? E que eu não passaria se não fosse essa quadrilha de vermes que estão aí poluindo a minha vida privada com a presença asquerosa deles e que me trouxeram todo tipo de prejuízo nos últimos anos aí que vocês podem imaginar. Um dia, se eu conseguir me livrar desses animais, eu faço uma ponderação mais ampla sobre isso aí, porque vale a pena, né? Para quem quiser aprender um pouco com isso e para quem quiser, inclusive, aprender a manter distância desse tipo de animal, que é esse tipo de animal que eu estou lidando aqui já tem esse tempo todo, né? Enfim, e aí existe essa visão, né, em parte da sociedade brasileira, a respeito do movimento sem terra, né? Quer dizer, e o preconceito básico que existe em relação a isso é o preconceito clássico dos capitalistas e neocapitalistas, né? Estrito senso falando, quer dizer, aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do dinheiro e da propriedade privada e blá blá blá, né? Que é o que? O movimento sem terra é um bando de bandido que invade as terras, né? E, enfim, são invasores e, portanto, devem ser assassinados, devem ser mortos e tudo mais, né? Na verdade, a Constituição brasileira, né, já desloca essa questão. Se essas pessoas tivessem um mínimo de ponderação e de inteligência mesmo, de estudar para poder entender a história, iam ver que, na verdade, existe, né, a Constituição brasileira sustenta ali, inclusive exige, né, a produção de uma reforma agrária que melhore essa questão no Brasil. E a maioria esmagadora dos países da Europa, que hoje tem uma perspectiva de renda e de qualidade de vida maiores, já fizeram a reforma agrária, né? Resolveram essa questão, estabeleceram, né, todo um jogo ali entre o campo e as cidades urbanas, resolveram a quantidade de morador de rua na Europa é muito esmagadoramente menor do que no Brasil, na América do Sul, enfim, na América Latina, porque eles resolveram essa questão através da reforma agrária e de outras medidas ali, enfim, de políticas urbanas, certo? Coisa que o Brasil não conseguiu resolver ainda por culpa da direita brasileira, né? Essa é a questão. A gente vai ver um pouco aqui alguns exemplos do porquê que isso é verdade, tá? Antes de entrar na fala da deputada Caroline de Toni, tá? Que é do PL do Rio Grande do Sul, do partido Bolsonaro, né?
e do professor José Geraldo, vale uma ponderação rápida aqui, que é inclusive ilustrativa disso que eu estou falando, né? Tem esse livro aqui da psicanalista Maria Rita Kell, que eu li esse livro aqui, já tem uns 10 anos aí que eu li esse livro, e ele traz crônicas dela, né? Ela escrevia no Estadão, certo? E por que eu estou mostrando o livro dela, né? Eu não tenho mais nenhuma conexão com psicanálise, justamente porque eu estou aturando vermes que se auto-arrogam o papel de psicanalistas me perseguindo na rua, né? Há anos já eles fazendo isso, disfarçadinho de artista, né? No fundo são bandidos, né? Mas enfim, como ela trata de outros temas aqui também, é legal pegar porque algumas coisas que ela fala, né, fazem sentido, né? Não é porque a pessoa, enfim, trabalha num campo que do meu ponto de vista é completamente nulo, que ela não pode falar coisas interessantes sobre outros assuntos, né? Isso aí nada impede. E é o caso com a Maria Rita Kell aqui. Nesse livro ela trata de alguns assuntos interessantes, dentre eles existe uma crônica aqui que ela escreveu, falando sobre o Bolsa Família, né? E ela foi demitida do Estadão por isso, e ela também tinha um trabalho com o MST. Ela fazia lá atendimentos de psicanálise com o pessoal do MST, né? Então, quer dizer, esse tipo de perfil não interessa ao poder econômico brasileiro, leia-se grande mídia, né? E a direita estrito senso do cotidiano e tal, que a gente escuta falar, que são as pessoas que geralmente não estudam esses assuntos a fundo e partem de um pressuposto preconceituoso baseado, né, naquela ideiazinha de que não, a propriedade privada é intocável, né? Ontem mesmo um deles falou comigo ali de não, se você tivesse uma fazenda e eles invadissem a sua fazenda, é um comentário ingênuo, né? É um camarada meu, então, né, e ao mesmo tempo as minhas relações pessoais estão muito poluídas por esses psicopatetas desgraçados e criminosos, então eu tenho que ter toda uma ponderação ali para poder não discutir com as pessoas, porque o sistema está hackeado por eles, né? O que mostra o quanto que eu estou vivendo uma situação absurda aqui por culpa desses bandidos, né? E aí, mas ele disse isso, né? Quer dizer, se você tivesse uma fazenda, eles invadissem a sua fazenda, e aí eu disse, você está ignorando o fato de que eles só podem ocupar a fazenda, porque o nome certo não é nem invadir, é ocupar. Por que não é invadir? Por que o nome certo não é invadir? Porque o MST não invade lugar, o MST ocupa um lugar que não está sendo produtivo, portanto que não está que não está exercitando, melhor dizendo, a sua função social, a função social da propriedade, né? Porque uma coisa é você ter, né, uma fazenda ali que você construiu, aí você fez uma piscina, um campo de futebol, etc e tal, pai, você usa aquilo, né? Outra é você ter uma fazenda, você deixa a fazenda lá, você tem milhões na conta, você não usa a fazenda, tá ali, ó, né, tá entregue às baratas, e tem um monte de gente sem terra, né? E aí o professor vai fazer uma ponderação aqui que eu vou chegar lá para a gente poder... Eu vou voltar a esse assunto aqui que eu falei nesse momento, nesse exemplo aqui que eu dei para a gente poder entender isso, tá? Então, pessoal, vamos à discussão, né, da Caroline Detoni, que é a deputada, com o professor José Geraldo. Ela começa lá dizendo o seguinte, ó. Ela diz que ela primeiro sugere a ele que saia da academia e que vá ver a prática, né? Ele é professor de direito, né? O professor Geraldo é professor de direito. E aí é o seguinte, a prática é o que ele disse, ele está ali, né, falando da lei, né? A prática do professor de direito é a lei, né? E a lei foi estabelecida a partir de práticas também, de práticas de verificação das questões e tudo mais. Não que as leis efetivamente, né, não sejam discutíveis, elas são, né, discutíveis sempre, certo? Porém, né, essa discussão, esse caráter de discussão da lei, ele não significa que as leis não sejam práticas e que não nasçam de práticas, certo? Então, isso aí parte daquele pragmatismozinho tosco da direita brasileira, que é isso aí, né? É ficar querendo desmerecer o trabalho acadêmico, o trabalho de estudo, enfim, tudo mais. Aí ela continua, né? Esses movimentos não dão título de assentamentos, menos de 10%, enfim, né? E aí ela diz o seguinte, ó, a gente não vê ensino de agricultura familiar e cultivo da terra. O que a gente viu foi centro de doutrinação ideológica marxista, né? Já vale só uma ponderação aqui, né?
essa gente usa a expressão centro de doutrinação ideológica como se fosse algo assim, né? Como se não existisse ideologia, né? Eu deixo aqui já uma referência bacana, que é esse livro do Leandro Conder, né? Professor Leandro Conder da PUC, né? Já faleceu. A questão da ideologia, né? Ele era marxista e era professor da PUC também e tal, e esse livro aqui é muito interessante. E obviamente que não existe nada que não seja ideologia, né? O pessoal da direita, eu já fiz um vídeo aqui, né, quando o tal do juiz Moro falou uma bobagem, bostejou uma bobagem nesse sentido aí, e o pessoal da direita tende a pegar de maneira ou cínica ou burra mesmo, né, a palavra técnica e contrapor a palavra ideologia, né? Olha só, uma coisa é um técnico, outra é o viés ideológico. Isso é uma estupidez assim, inacreditável, né? Por um motivo muito simples, porque se você tem duas opções, né, duas escolhas que você pode fazer no mesmo encaminhamento, né, obviamente que qualquer uma dessas escolhas vai ser ideológica, porque ela é um vínculo a um conjunto de ideias, X e não o Y, certo? Então, quer dizer, se eu escolho, se eu sou ali um deputado, e eu escolho votar a favor da criminalização do MST como invasor e não como um grupo que ocupa, eu fiz uma escolha ideológica, né? Eu me vinculei a um conjunto de ideias para poder dizer, olha só, eu penso isso e não aquilo, né? Então, talvez a única coisa que não tenha realmente viés ideológico é a morte. A morte não tem viés ideológico. Morreu, morreu, acabou, né? Agora, você está vivo, você vai sempre estar em contato com escolhas. Não tem jeito. Não dá para dizer que o MST é invasor e ocupante ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como. Entendeu? Não dá para ser de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Quem diz isso está mentindo, é conversa fiada. Entendeu? Você tem que escolher um ponto de ação ali, né? E tudo mais. E aí essa palavrinha técnica, ela é utilizada por parte da direita para, de maneira cínica ou estúpida, né, ficar querendo transmitir a ideia de que não, a gente faz um trabalho aqui que não tem viés ideológico, é tudo baseado nos números, né? Balela, certo? Então, né, agora, uma coisa é ser ideológico, outra é ser doutrinação, né? E essa ideia de doutrinação em relação a certos movimentos sociais de esquerda, ela chega a ser medíocre, porque, né, inclusive vale a pena até dizer o seguinte, para quem não tem casa, para quem está morando na rua, para quem está morando, né, enfim, né, nos sertões aí, sem um teto, a casa passa a ser uma espécie de doutrina mesmo. É isso aí mesmo, sacou? Você bota como horizonte, você doutrina a sua cabeça para poder conquistar uma casa. Custe o que custar, porque, né, é um direito básico das pessoas, né, ter casa, comida e um mínimo de dignidade. Então, quer dizer, quem não tem isso, né, e parte para porrada às vezes, não está errado não. Eu não considero que está errado não. Entende? Porque chega um limite que você não aguenta, né? Eu estou sentindo na pele o que é a direita brasileira agora, entendeu? Que é uma gente nojenta, que o objetivo deles é isso, é ficar atacando a tua vida ali, porque se você não aceitar o que eles dizem, eles estragam a sua vida inteira, entendeu? Ainda se divertem com isso, enfim, usando, né, pessoas do seu entorno, é um negócio assim, uma gente asquerosa. Então, assim, qualquer movimentação contrária a essa gente, né, é válido, entendeu? Enfim, e aí ela continua, né, a verborragia lá dela, segundo o censo agropecuário de 2017, menos de 1% de toda a produção agropecuária brasileira vem de assentamentos. Ora, o MST possui 350 mil famílias assentadas em 24 estados, né? 350 mil famílias. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Quer dizer, se for 1% a produção agropecuária, 350 mil famílias, tá bom, então é um número muito bom, né? E o MST é conhecido também por ser o maior produtor de arroz orgânico do mundo, né? O MST ganhou agora, no final de 2001, um prêmio internacional chamado Prêmio Ster Busser,
Memorial Prize da OIT, que é uma agência multilateral da ONU, por atuação na garantia de condições dignas para a população durante a pandemia, né? Em outubro de 2021. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? É a pessoa que já tem ali uma condição muito bacana, está ali muito bem e fica vomitando bosta ou groselha, né? Como o pessoal aqui do jornal falou, a respeito de um assunto que não, né? Ou que não conhece ou que tem, né, já uma série de preconceitos a respeito. E aí vamos lá, vamos continuar. Aí ela continua dizendo que critica a renda média das famílias, que é muito pobre e tudo mais, talvez porque, né, as políticas públicas ainda não sejam suficientes, né, para resolver a questão da reforma agrária que na Europa já foi resolvida, né? E aí ela diz o seguinte, ó, a invasão de terra é esbulho processório. E o senhor devia saber disso, ela diz, né, pro professor, né, o professor José Geraldo. E aí o professor responde a ela, quer dizer, ele já tinha respondido isso, né? E ele diz o seguinte, ó, a apropriação do MST foi definida como ocupação e não, ela diz que foi esbulho, né? O esbulho é invasão. E ele diz, a apropriação do MST foi definida como ocupação, não foi por mim nem pelos meus inscritos, foi pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que em acórdão escreveu que não pode ser considerado esbulhador, portanto invasor, aquele que ocupa terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. E mais, ele termina dizendo o seguinte, que um dos ministros, chamado de Ademar Maciel, apoiando-se na Hannah Arendt, que é uma autora que a gente já discutiu várias vezes aqui, né, com o trabalho dela sobre o Eichmann em Jerusalém. Então, esse ministro, apoiado na Hannah Arendt, defendeu, inclusive, que isso podia ser enquadrado, né, como possibilidade em uma desobediência civil legítima. Porque o que é isso? A desobediência civil, o trabalho do Henri Thoreau, né, muito conhecido na filosofia, e a desobediência civil é isso, você chega no limite, né, foi o que aconteceu com os protestos, que a gente falou aqui nos últimos 4 vídeos, né? Quer dizer, você começa a olhar e fala, ó, tá acontecendo um monte de problema, né? Essa esfera de poder não resolve, aquela lei também não, a gente tem que começar, né, a desobedecer isso aí, né? Porque senão a gente não consegue os ganhos que a gente precisa aqui para poder o país melhorar e as pessoas terem um mínimo de dignidade, né? Então, enfim, a fala dela é equivocada, né? O STJ resolveu já que o MST não é invasor, o MST ocupa terras improdutivas, né, e que não estão cumprindo a sua função social. E ela finaliza dizendo 30% de evasão nos assentamentos, o que não é um dado que signifique nada, porque, né, o fato de pessoas entrarem no assentamento e saírem não quer dizer nada, isso não deslegitima o movimento, né? Porque podem ser pessoas que não se interessaram em trabalhar ali, querem fazer outra coisa, beleza, né? Isso não transforma o MST num problema, né? Isso não é um dado nulo, né? Enfim, e aí ela finaliza a fala dela e tal, e aí o presidente ali da mesa, né, da CPI do MST, dá a palavra ao professor. Pergunta, o senhor quer falar alguma coisa? Ele diz, ela não me fez pergunta nenhuma, mas eu vou comentar, né? E aí ele começa, ele diz, ó, os indígenas, a fala dele é engraçadíssima, né? Porque ele dá uma bolacha nela, assim, com luva de pelica, né? Agora, eu vou fazer uma ponderação sobre um detalhe da fala que ele fez, que me parece que não é aquilo ali, tá? Mas o resto tá irretocável, né? Porque é isso aí. Ele diz, o Otávio Paz, no Labirinto da Solidão, diz que os indígenas não visualizaram as caravelas do Colombo porque elas eram absolutamente incompatíveis com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizá-la, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Os indígenas olharam para aquilo ali e falaram, que porra é essa? Né? Que é isso aí? Não sei o que é isso, nunca vi isso na minha vida, né? É isso. Então, é mais ou menos o que essa gente, né, bosteja quando vai falar do MST, quando vai falar de comunismo, quando vai falar de um monte de coisa aí que eles não têm a menor noção porque não estudam, né? E aí ele continua, né? Ela já está ali com aquela cara de tacho e ele continua. Ele diz, ó, por isso que os gregos diziam que teoria é aquilo que a gente vê, né? Eu deixo aqui já também
nesse mesmo âmbito, né, esses dois livros aqui que eu acho legais para pensar essa ideia do que é a teoria, que é esse livro do Roland Barthes, o Inéditos Teoria, tá? Que tem vários textos interessantes aqui, dentre eles um artigo sobre o conceito de teoria, que é muito legal, e esse romance da Paula Oloy-Charach, escritora argentina, As Teorias Selvagens. Você lê esses dois livros aqui, cria um ótimo diálogo, tá, narrativo aqui, para poder entender o que é essa ideia, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Ele continua, né? Ele diz que os gregos, né, diziam que teoria é aquilo que a gente vê. Enfim, a sugestão que ele está fazendo é essa, né? Quer dizer, você não está teorizando isso aqui porque você não está vendo. Você está olhando para você é um indígena olhando para uma caravela que você nunca viu na vida, né? E ele continua: a gente só vê o que tem cognição para ver, né? Isso é fato também, né? Por isso que é importante estudar, por isso que é importante ler, por isso que é importante se informar, ler história, né? Entender os processos políticos. Eu falo tudo isso aqui no canal, a gente, né, eu tenho falado aqui desde o início. Aliás, eu falo isso, né, a minha vida inteira, né? Tem que estudar, tem que entender melhor os processos, tem que analisar as coisas de maneira mais ampla, tem que fazer comparações, leia o máximo de livros possível. Você não consegue ler 5 livros por mês, leia 1 por mês, né? Mas leia, né? Para você não tomar um esculacho desse aqui, porque foi realmente assim, né? Como diz ali o pessoal do jornal, foi épico, né? Vamos dizer assim, né? E aí, quer dizer, ele diz, né? A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição, né? Quer dizer, a senhora é uma indígena, né, vendo uma caravela que nunca apareceu ali antes, certo? Essa é a direita brasileira, a direita. Eu fiz um vídeo aqui recentemente, né? Vamos ver o tempo aqui, falando sobre Marcos Feliciano, enfim, né? Tal de o juiz Moro, né? Essa gente bostejando, que eles não têm a menor noção do que eles estão falando. Eles são indígenas vendo caravelas chegando, né, no horizonte, certo? Aí ele continua, né? Então, a sua visão só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver não é o que existe, mas o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo. Eu vejo outra coisa. Aqui tem um pequeno problema, né? Porque ele diz: então a senhora vai ver não o que existe, mas o que a senhora recorta da realidade. Na verdade, não existe possibilidade nenhuma de uma visão de mundo qualquer não ser um recorte. Você não tem condição de dar conta do universo inteiro, né, da história do universo e enfim, dos multiversos, se é que existem, numa visão de mundo. Não dá, é um recorte, sempre um recorte, né? Então, essa frase tem um problema, né? Porque ele dizer, a senhora vai ver não o que existe, mas o que a senhora recorta da realidade. O recorte existe, ele é um recorte, ele existe como recorte. Isso, como só há recortes, o que existe são recortes. Então essa frase tem um problema lógico aqui, né, dele. Então, aonde estaria o problema, né? Porque alguém vai perguntar, obviamente, mas então o problema está onde, né? Por que a fala dele é melhor que a dela? Porque o recorte é melhor do que o dela. Simples assim, né? O recorte dele é o de alguém que estudou legislação, é o de alguém que fez ali, né? Enfim. E para além de todo esse estudo também, existe uma coisinha que a direita brasileira geralmente não tem, que é compaixão, solidariedade, né? Isso também amplia o seu recorte. Isso dá um aroma ao seu recorte que a maioria esmagadora desses bolsominions não tem. Eles não têm esse aroma no recorte, entendeu? O recorte deles é esse recorte tosco, pobre, né? E, enfim, muitas vezes imbecil, né? Enfim, e aí ele finaliza dizendo, ó, o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz de como a gente vê. A representação que a gente faz de como a gente vê
é aquilo que existe também, né? Essa discussão, essa distinção entre real e existência é uma discussão tosca, né? Para mim, real é o que existe, né? Inclusive, não é só para mim, não. Está no dicionário isso, é só ver ali, né? O dicionário diz isso bem. Assim, o real é o que existe, né? Então, se o que existe são recortes, né? O real é um recorte sempre, né? Enfim, e aí diz paciência, por isso é que há uma pluralidade de concepções de mundo. Ela, por exemplo, viu marxismo, o governador ali viu teologia da libertação, eu não vi isso, né? Enfim, deixo aqui de novo o Manifesto Comunista do Marx, vamos ler o manifesto. Não para virar um marxista estrito sensu, né? Um padreco de uma disciplina só, mas para entender que isso não é uma bobagem, isso não é um movimentozinho de bandidos, né? Isso aqui é história, é filosofia, né? É entender o mundo, certo? Para não ficar falando asneiras como esses bolsomínios aí, né? E aí, né, ela para finalizar, ela diz, né, porque ele me ofendeu, né? Ele veio aqui com categoria acadêmica debochar da nossa cara. Não é, né? A categoria acadêmica é de quem estuda, né? É de quem não é baixo nível, como essa gente medíocre que está me perseguindo aí, entendeu? Quem tem categoria não trata os outros com baixo nível, né? Trata os outros com ponderação, com educação, com respeito, com distância, né? Enfim, entendeu? E não com baixo nível nojento que eu estou aturando aí nos últimos anos, certo? Para finalizar, pessoal, o Ricardo Salles, né, esse bunda suja aí que é o presidente lá da tal CPI, né, que é um sujeito investigado por tráfico ilegal de madeira, né? Ele foi para o Twitter dizer a indisfarçável militância do ex-reitor da UNB, que esteve hoje na CPI, mostra bem o quanto as universidades estão aparelhadas pela esquerdalha, espalhando marxismo sustentado com o dinheiro do contribuinte. Não é à toa que a América Latina não vai para frente. Como se essa gente estivesse, né, cagando para o dinheiro do contribuinte, né? Eles destruíram o país nos últimos anos aí, né? O dinheiro do contribuinte foi jogado fora por essa gente nos últimos anos, causaram desemprego, enfim, perda do custo de vida, tudo isso que a gente já falou aqui, então, né, enfim, não dá para esperar muita coisa. E aí, para finalizar, houve aqui um perfil do Twitter que respondeu a ele lá, disse o seguinte, o perfil chama-se Madame Bovary, né, que é um romance do Flaubert, né? E aí o perfil diz o seguinte, com todo respeito, por que a direita nunca conseguiu direitar as universidades? Porque a universidade é lugar de ciência, leitura, literatura, arte, filosofia, exatas, teorias e inteligência. Vocês não curtem nada disso, sempre foi assim em todo o mundo e há décadas, né? Então, assim, na bucha, é isso aí mesmo. As universidades têm mais gente de esquerda porque as universidades são campos de estudo, né? As universidades são lugares onde há estudo, há debate. Tem sempre bobagem, você encontra também, como em todo lugar, mas é um lugar que tem mais estudo do que bobagem. E é por isso que a universidade no Brasil é de esquerda. Certo, pessoal? Então é isso. E aí, para finalizar, o professor mandou uma carta, né, para a deputada no dia seguinte, porque viralizou, né, isso aí. Uma galera fez aí, né, uma montagem, né, com o negócio para poder dizer que ele esculachou ela e tudo mais, blá, 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 não sei o quê. Então, quer dizer, ele, muito ponderadamente, ele respondeu ali dizendo, não, ó, meu objetivo não foi esse nem nada, certo? Foi debater, mas são diferenças de visão de mundo, né? E é assim que funciona quando você tem uma cabeça civilizada, né? E não quando você tem uma visão de mundo que ou não é estudada, né, como é o caso dessa deputada nitidamente, não sabia nem a tipificação legal do MST, né, e foi para a CPI querer bostejar ali, ou então como essa gente nojenta que está me perturbando aí na rua, que é uma gente, né, asquerosa, que não tem noção, não tem capacidade de debater em alto nível. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do canal aí, tamo junto, fui.